Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast Bom de Cama, para deitar e dormir, viu? Uma iniciativa que tem o intuito em levar para você o máximo de informações sobre sono, saúde e bem-estar. Ai, gente, eu tô tão feliz. Esse é um projeto muito especial para a Eurocolchões e para mim também. A gente sabe que qualquer informação sobre saúde e bem-estar pode fazer a diferença para a sua qualidade de vida. Por isso, trouxemos convidados incríveis, maravilhosos, que vão deixar o nosso bate-papo bem leve e dividir experiências que podem mudar a nossa vida. A partir de hoje, hein? Nossos encontros do podcast Bom de Cama são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias vai ter um novo papo por aqui para te ajudar a renovar as suas noites de sono. Quer ficar por dentro de tudo? Então, corre, inscreva-se em nosso canal agora para acompanhar todas as novidades que a gente vai ter aqui para vocês, tá bom? No episódio de hoje, ai que delícia, estreia! Vamos falar sobre como a nutrição interfere na saúde do sono com a linda, maravilhosa, famosérrima nutricionista Thaisa Leal. Ela que é nutricionista, formada pela Unirio e também pós-graduada em Neurociência do Comportamento Humano pela PUC, além dos atendimentos clínicos. Ela promove saúde, mudança de hábitos através de cursos, comunidades no seu canal do YouTube. Quanta gente tá lá com a Thaisinha, tá linda, bem-vinda. Eu tô muito obrigada, feliz. meu amor. Gente, que doce de menina. Obrigada. Lembra as minhas filhas. Bem-vinda, meu amor, aqui, viu? Você é boa de cama? Antes de tudo. Eu sou boa de cama, mas quando eu tô ansiosa, complica as coisas. Pronto, aí já é difícil para todo mundo e esse é o nosso intuito, viu, tá? Falar a verdade, porque aqui a gente traz os convidados para a gente poder, vocês se identificam, né, com a pessoa que tá lá, vocês têm as mesmas dúvidas e assim, a ansiedade bate e você que trabalha, né, que é o seu trabalho, a rede social, à noite, é difícil, né, largar aquele negocinho. É o dia inteiro, assim, Meu Deus. eu falo que eu acordo trabalhando porque você já pega o celular Já para pega. responder um paciente, Sim. para resolver alguma coisa, precisa publicar alguma coisa naquele horário e Pronto. Dorme ainda também no celular, muitas vezes. É e você verdade. sabe que os eletrônicos são um dos grandes responsáveis por tirar o nosso sono? É isso, tá? E você faz alguma coisa? Você tem um ritual para te ajudar a dormir? Ou você dorme tarde e acorda bem? Não, eu tenho muita rotina. Inclusive, para dormir bem, as pessoas precisam ter rotina. Horário Boa. certo para acordar e dormir. Boa. E isso, assim, para você se sentir mais disposto, para você controlar a ansiedade, para você ter mais organização, sabe? Ficar mais, acho que motivado até. Por Muito. exemplo, criança tem rotina. Criança não tem horário certo? É verdade. De dormir e acordar. E quando não tá na rotina dela, fica chata, fica chorando, fica irritada. É a mesma coisa o adulto, a mesma coisa. E eu vejo assim, como você trabalha com a nutrição e os alimentos, eles têm muita influência. Os seus pacientes, eles chegam com essa reclamação para você? Olha, não consigo dormir, eu quero mudar minha alimentação, eu quero ver. Isso realmente ajuda? E você sabe que é crescente o número de pessoas com problema para dormir. É surreal. Eu acho que ainda mais agora, nesse momento que a gente viveu de pandemia, que aumentou a ansiedade, as pessoas ficaram com hábitos ruins. Muito. Né? Começaram a comer muita besteira por diversos motivos. Ansiedade. E dormir qualquer hora, porque não tem hora para acordar? Home office, por exemplo. Como é que você sabe o horário de começar, né? Mas a alimentação, ela tem, sim, muita influência. Assim como também outros hábitos, né? Às vezes são pequenas coisas que fazem muita diferença. Sim. Mas sabe uma coisa curiosa? Muitas pessoas querem fazer dieta, querem emagrecer, acham que tem que ficar sem comer. E aí, o que elas fazem? Comem pouco. O que acontece? Fica com fome. Pronto. Como que você dorme Tira com o fome? sono. Não dorme. Não dorme. Ou então você acorda, né? No meio da noite e
ataca a geladeira. Vai lá. Não é? Sim. Não acontece isso? Muito. Muito. Às vezes acontece comigo, quando eu como pouco. Às vezes, sei lá, fiz por algum motivo um jantar mais leve e, não sei, fico com um pouco mais de fome, né? E às vezes eu acordo à noite. Não é sempre, mas já aconteceu, sabe? É normal. Só que as pessoas elas começam a achar que tem alguma coisa de errado com elas, né? Acham, nossa, eu não consigo fazer dieta não é pra mim, e eu isso e aquilo outro. Se culpam e acham que tem alguma coisa errada, mas é porque não comeram o suficiente. Tá muito legal você falar isso, porque assim, o comer pouco não representa o emagrecimento. É o comer certo? É. Pronto, é isso que a gente tem que explicar aqui, porque muita gente pula o café da manhã, agora com jejum intermitente, né? Tudo bem, eu acho que o jejum é bacana, a gente pode até comentar isso depois, mas pula o almoço, por exemplo, a funcionária, só para dar um exemplo, eu tenho uma funcionária que vai uma vez na semana na minha casa, ela não almoça, ela fala que não toma café da manhã, não almoça e só janta. É um crime. Mas pra isso. realmente emagrecer. Não, ela fala que não tem o costume, mas ela é bem gordinha. E a gente percebe que é isso. É alimentação errada, numa hora errada, né? E que até atrapalha o sono dela. Com certeza. E aí, provavelmente, às vezes, o que pode acontecer? Ao contrário, também influencia no sono, que é você comer demais, principalmente se for alguma coisa pesada. Excesso de gordura, fritura. Então, você fica com um sono mais pesado. Fica pode ter pesadelo. a digestão, né? Exatamente. Por conta da digestão. E tem um horário para jantar, né? Assim, além de comer pouco, tá? E o que a gente deve comer à noite? É muito legal a gente falar isso. O que a gente deve pensar, né? Eu vou falar das outras alimentações também, e a Tá vai falar aqui pra gente, por quê? Eu tenho um amigo que ele é mentor e ele fala que tudo começa de manhã, né? Então, assim, a sua noite de sono começa numa preparação de manhã. Então, assim, a alimentação está muito envolvida com isso, né? O exercício e tudo mais. Então, à noite, o que as pessoas devem comer? Que horas? Só para a gente, né? Claro que é bem individual, mas a gente pode falar de uma forma geral. Olha, tem umas linhas de pensamento, de trabalho, que falam que o ideal é a gente comer até 6, 7 horas da noite. Mas isso não existe no mundo ideal da nossa população. Então, assim, de verdade, não tem um horário. Ontem, por exemplo, eu acabei de trabalhar muito tarde, eu comi e já logo deitei pra dormir. Então, se você não tem um refluxo, se isso não te faz mal, se você comeu uma coisa saudável, teve um dia equilibrado, não tem problema. Eu acho que a gente só tem que comer. Você vai chegar super tarde em casa e você vai falar, não vou comer porque tá tarde? Não. Não. Você tem que comer. Você tem que comer, é verdade. E o quê? O que a gente pode deixar pra noite? Essa história do carboidrato, que não pode comer carbo à noite, que isso atrapalha o sono, é verdade? Engorda e tal. Não. O que poderia deixar mais pesado é gordura, que tem uma digestão mais lenta. Mas o carboidrato não. Existem várias linhas de trabalho, na verdade, e existem várias estratégias que você pode fazer de diferentes momentos. Pode fazer agora uma, depois outra, então acho que isso é livre. Muito legal. E, por exemplo, se você treina de manhã, pode ser interessante você ter o carboidrato à noite, porque você faz uma reserva de energia. Então você acorda e você tem essa... Menos fome. Exatamente. Né? E você consegue treinar e ter um desempenho melhor. Às vezes até mesmo em jejum, mas você ainda tem uma reserva de energia para usar nesse seu treino. Boa. Então, na verdade, eu acho que o mais importante é a soma do dia inteiro. Então, Ótimo. não é uma refeição só. Se você quer emagrecer, você precisa comer menos calorias do que você gastou no seu dia, somando as calorias que você gasta para se manter vivo, né? Porque o coração tá batendo, gastando energia. A gente tá aqui falando, gastando energia. Uma atividade física também. Então, você precisa comer menos calorias do que você gasta. Então, é mais o somatório do que o horário. Sim, é uma continha, né? É isso que as pessoas não entendem. É uma somatória, né? De números mesmo, de calorias, para você juntar até o final do dia, né? E tem aquela coisa do balanço, por exemplo, se almoçou muito, janta menos, se comeu muito de manhã, almoça menos, janta menos, tem assim? Pode ter. Na somatória? Sim, mas aí eu acho que você tem que ter mais conhecimento sobre os alimentos, o que eu acho que todo mundo tem que ter. Porque as pessoas, elas também têm uma ideia de muito e pouco muito relativa e diferente. Então, por exemplo, às vezes eu vejo um paciente que me fala,
Thaís, eu tenho muita fome e eu como muito e eu não sei o que eu faço pra parar de ter fome. Aí fala, ai, me manda uma foto dos seus pratos. E quando você vê, na minha opinião, é uma quantidade muito pequena. Então é óbvio que essa pessoa vai ter fome. Só que pra ela acha que ela come muito, ela tem medo de comer os alimentos. Mas o que você pode fazer é distribuir, sim, ao longo do seu dia. Por exemplo, hoje eu saí pra almoçar fora, eu acabei comendo mais do que eu como normalmente. E você segurar um pouquinho, mas eu tenho até medo de falar isso, né? Porque as pessoas vão, deixar de comer. É mas assim mesmo. dar uma remanejada, vamos dizer aí, nas calorias pra chegar no total do Até seu o dia. final, Você pode fazer final isso. do dia, né? E os alimentos, é engraçado como eles influenciam essa história da energia, né? Então, por exemplo, né? Depois eu quero que você fale de você também, tá? Porque é muito bom a gente dar os nossos exemplos. Eu não consigo levantar sem comer, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, um jejum intermitente. Eu não consigo, eu fico mal, não dá. É uma rotina tão antiga da minha vida, né, que não dá para fazer isso. E eu não consigo treinar à tarde. Então eu levanto com energia, tomo café da manhã e treino. Mas isso é uma regra, assim? Todo mundo tem que fazer isso? Ou dá para você diversificar? Ou tem gente que, né, treina à noite, se sente super bem, depois dorme até bem, né, ou não. E eu quero saber como você faz, que a gente quer saber. Eu acho que não tem um jeito certo, tem que ter o jeito que funciona pra você. Então, por exemplo, a maioria das pessoas deixam pra depois a academia ou qualquer outra atividade física e acaba não indo. Então eu sempre falo assim, se livra logo de manhã. Acorda e se livra. Só que tem gente que não pode, porque trabalha muito cedo. Mas se você puder, coloca de manhã. Até porque pode afetar talvez o sono à noite, né? Para algumas pessoas que se sentem muito agitadas. Outras não, eu acho que isso também é um pouquinho relativo. Mas eu, por exemplo, gosto de treinar sem comer nada. No máximo, às vezes, uma fruta. Se eu vou fazer um treino muito intenso para ter uma energia extra. E aí, na volta do meu treino, eu tomo café da manhã. Mas é legal você falar isso do ritual, porque eu acho que esse ritual ele é muito importante para você ter disposição ao longo do seu dia, para você realmente preparar para sua noite. Eu acho. São hábitos, né, que a gente... É rotina. Rotina. As coisas começam a encaixar, entendeu? Tem algum horário para fazer as refeições, né? Existe um horário certo ou também não? Né? Por exemplo, jantar até às 7, jantar até às 8, almoçar do meio-dia a 1, café da manhã, tal. Tem, assim, para poder ajudar. Porque eu acho que a gente tem que pensar no hoje em dia, sabe, tá? No estresse, na ansiedade, na pessoa não conseguir dormir, dela não ter uma boa noite de sono, né? Então, assim, como que a gente consegue ajustar o dia dessa pessoa, né? Para que ela tenha um dia normal. Eu até falando dos exercícios, que é a minha força maior, né? Como eu gosto muito de treinar de manhã, eu falo, acorda 1 hora antes, né? E treina 1 hora antes do trabalho, antes de tudo. Né? Eu sempre aconselho isso, porque treinar no final da tarde eu não gosto e eu acho que as pessoas também não gostam. Mas assim, só pra gente ajudar, né? Nesses rituais, assim, de tomar café, almoço, jantar, lanche da tarde, lanche da manhã, pra gente entender. Não tem horário. Não tem um horário certo, tem o que funciona pra você. Só que quando você tem um mapa, uma alimentação, você sempre come aquelas coisas, já é um pouco previsto o horário que você vai sentir fome. Então, por exemplo, eu tomo meu café normalmente no mesmo horário, não sei, às 8 da manhã, no máximo. E quando dá umas 11 e pouca, a minha fominha já começa a vir. Então, eu já sei que tá quase na hora de eu comer. Então, quando você se alimenta, óbvio, bem, e sempre comendo as mesmas coisas, porque tem gente que come um dia uma coisa, outro dia outra, então fica tudo desregulado, você consegue prever quando você vai ter fome. Agora, deixar de comer, você tá com muita fome, mas eu não consigo parar agora, ou não quero parar agora, e deixar pra almoçar muito depois, ou pular o lanche da tarde, pode fazer você ter uma fome excessiva no final do dia. Principalmente porque, se você não comeu, você ainda precisa dessa energia. Porque o alimento, ele é nosso combustível. Né? É que nem um carro precisa de gasolina, a gente precisa de alimento. Não comeu suficiente, pulou a refeição, no final do dia o corpo fala, agora você come, por favor, tudo que você deixou de comer que eu preciso. Aí vem aquela fome descontrolada. Então, eu acho que controlar mais ou menos os horários é interessante, assim, entre 3 e 4 horas, é normal vir a fome. Espera a fome vir, que ela vai vir nesse período.
Para dormir melhor, para o sono em si, o que é bom comer à noite para você induzir? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para dormir. Então, tem um chazinho, sei lá, uma salada, alguma coisa que possa induzir mais o sono, deixar ela mais calma, ter uma melhor digestão, assim, né? Tá. Tem alimento e tem também, na verdade, hábitos. Que não adianta você tomar o melhor alimento do mundo, né? E que não vai se induzir, forçar, né? e você não ter certas condutas. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que chama ciclo circadiano, que é a nossa alteração de produção hormonal ao longo do dia de acordo com a luz A solar. natureza. Então, por exemplo, a gente acorda, a gente aumenta o cortisol, que é um hormônio estressante, vamos dizer assim. Então, começa a clarear, a gente começa a produzir esse hormônio que é pra gente estar ativo durante o dia. Conforme começa a anoitecer, é pra ele reduzir. Sim. Só que muitas vezes a gente se mantém ainda muito ativo, Ativo. fazendo um monte de coisa, e ele não diminui. Ao mesmo tempo, conforme vai anoitecendo, diminuindo a luz e escurecendo, a gente vai aumentando a produção de melatonina, que ele é o queridinho do sono, que é ele que dá o sono pra gente. E a gente muitas vezes fica o quê? Com muitos eletrônicos, luz super acesa de casa. Super. E esse ciclo ele é controlado basicamente pela luz. Por isso, a gente precisa principalmente controlar isso. Acordou? Abre as janelas. Mesmo que ainda esteja escuro, daqui a pouco vai abrir. Mesmo que você vá trabalhar de casa, abre as janelas, vê a luz do sol, entendeu? Pra Vai deixar o cortisol embora. Exato, Aí, conforme vai anoitecendo, você vai diminuindo um pouquinho as luzes, evita um pouco de eletrônico. E tem uma coisa que é tiro e queda, pra dormir que nem um bebê. Chá de camomila com 10, 12 gotas de própolis. Isso é maravilhoso. Maravilha. Estimula a produção de melatonina. É Nossa, muito que bom. delícia, que coisa boa. Agora, saber. tem que tomar na hora que você já for deitar na cama. Então, assim, vou dormir agora. Pega o chazinho, já deita na cama tomando e apaga a luz. Não adianta você ficar ativo, fazendo um monte de coisa. Que aí não vai vir. E você acha que tem algum outro hábito, por exemplo? Eu penso assim, sei lá, não assistir televisão, né? O celular nem se fale, mas assim, não assistir a TV, não conversar, ler um livro, né? É bom, não é? E que mais, assim, tá, que a gente pode fazer? Você sabe que, antes de você responder isso, a minha filha, quando ficou grávida, a Nutri falou assim, come nozes, um pouco antes de dormir, que ela vai ajudar no sono. Esse tipo de castanha, nozes, esse tipo de gordura ajuda também? Pode ser por ter triptofano, a banana também tem, peixes, carnes, leite. Então, assim, tem vários nutrientes que são amplamente distribuídos nos alimentos, né? Então, não tem como a gente pegar um alimento, colocar em caixinha e falar assim, esse aqui faz você dormir. Tá. Então, eu acho que é interessante você ter uma alimentação sempre variada. Mas, óbvio, tem vários ativos também que são interessantes, não necessariamente para usar tudo de uma vez. Então, por exemplo, você pode tentar o chá de camomila com as gotas de própolis. Você pode, talvez, tentar um magnésio. O magnésio é um relaxante do nosso sistema neurológico. Então, deixa você mais calmo, dorme melhor. Tem outras estratégias bem interessantes. Agora, não necessariamente vai dar certo. Você tem que ter o hábito, né? Tem que ter outras coisas junto. Mas eu achei super legal você falar do triptofano. Porque ele realmente tem uma ação importante, né, para o sono. E aonde ele está, triptofano? Em quais alimentos que a gente pode prestar um pouco mais de atenção, né? Porque esse é um aminoácido importantíssimo, não é, para o organismo? Porque ele ajuda justamente na produção de melatonina. Ele é precursor de melatonina. Então, o hormônio que vai aumentando à noite e que dá esse sono, dá essa qualidade do sono. Ele está amplamente distribuído, né? Então, como eu falei, ovos, carnes, leite, banana. Mas, assim, você também pode suplementar. Pode? Pode. Mas, assim, se você vai consumindo ao longo do dia também, isso é importante, né? Você teve no seu almoço, você teve no lanche da tarde, fontes desse aminoácido. Então, eu acho que é amplamente distribuído e basicamente isso. Se a pessoa dormir mal, isso afeta a alimentação dela no dia seguinte? Ela sente, né? Ela come mais, ela fica mais estressada? Afeta? Muito. Pode aumentar em até 20% a nossa fome no dia seguinte, quando a gente não dorme bem. E pode afetar também as nossas escolhas. Então, normalmente, quando você não dorme bem, você prefere alimentos mais calóricos. Açucarados, gordurosos. E por quê? Dormir é recarregar.
É que nem um computador, Bateria. celular. Exatamente, a gente recarrega. Mas, se você não recarregou, seu corpo fala, preciso ainda de energia. E ele vai querer energia de outra forma dos Sim. alimentos. Então, aumenta a nossa fome e ele é inteligente, ele sabe aonde tem mais calorias. Então, dá vontade de comer coisas mais calóricas, açucaradas, né? Pessoas que acordam no meio da madrugada e quer assaltar a geladeira. Por que será? Isso é porque durante o dia ela não fez uma alimentação correta? É isso que a gente estava falando no começo? É só por isso, você acha? Tá. Eu acho que são duas coisas. Você não comeu o suficiente, aí você acorda por conta da fome. Então, você fica com sono mais leve e dá fome, você acorda pra comer. Talvez ansiedade, e aí quando você tá ansioso, você desperta no meio da noite, aí pode dar uma vontade de comer, às vezes que você confunde com fome. Então, pode ser um dos dois. Por que dá soninho depois do almoço? Quem tem sono depois do almoço? Por que, meu Deus? Você almoça e daqui a pouco você tá assim, ó, você pode tomar um café que dá uma, né? Dá uma relaxadinha, assim, uma vontade de dar uma cochilada, não é? E você acha que faz bem ou não cochilar depois do almoço? Responde essas duas. Por que acontece isso, tá? Porque quando a gente come, principalmente se for uma coisa muito pesada, né, a gente tem a digestão e vai bastante sangue. A gente começa a aumentar o fluxo sanguíneo nessa parte. E a gente diminui um pouquinho nos outros lugares. Então dá mais uma sonolência. A digestão, né? A gente tá focando a nossa energia para digestão. Então por isso que é importante a gente ter uma alimentação, óbvio, balanceada. Principalmente depois de uma feijoada. Sei lá, você come uma feijoada ou uma coisa muito pesada, você fica mais cansado. E qual foi a outra pergunta, perdão? Deixa eu ver. Você pode cochilar. É? Você pode cochilar. Não deve, porque aí provavelmente você vai perder o sono à noite. Então, acho que assim, vai pra rua, tenta ficar longe da cama, ela vai ficar te chamando, mas você fala, não, agora não, é de noite. Não, a minha mãe é muito engraçada, Thaís. Ela cochila o dia inteiro, né? Porque tá em casa, então ela fica lá, dorme um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Aí à noite ela fala assim, eu não sei o que me deu, que eu não dormi a noite inteira. Então não tem nada a ver com os alimentos, né? Tem a ver com esses maus hábitos de você estar dormindo e também, por em exemplo, vários momentos durante o dia. Tem alimentos que são energéticos e que a gente tem que evitar à noite, também tem isso. Boa. Quero dar aí algumas dicas. Alimentos que contêm cafeína, café, alguns tipos de chá preto, chá verde, chá mate, hibisco. Sabe uma coisa também? Refrigerante, tipo cola, tem cafeína adicionada. E a gente não sabe. Você acredita? Ai. Meu Deus. Então aí você toma à noite, no jantar, acabou. Primeiro que não é pra tomar, né? Exatamente. Primeiro que não é pra tomar, né? E deixa pra tomar à noite. Não, eu já vi gente que toma de manhã, ao invés de Minha mãe, comer. ela era assim. Puxa vida. O café da manhã dela era Coca. Refrigerante, não vamos falar aqui. É Faz um pi. Era refrigerante com pão, margarina e salaminho. Para. Todos os dias. Juro. Mas isso teve uma consequência? Teve. Minha mãe teve câncer. Na verdade, assim, o que me motivou a realmente buscar essa coisa da alimentação saudável como um propósito até para atingir outras pessoas. Minha mãe, desde pequenininha, quando eu era pequenininha, ela tinha vários problemas de saúde. Então, por exemplo, quando eu tinha uns 9 anos de idade, minha mãe ela já era hipertensa. E eu já, em 2 situações, tive que chamar a ambulância para buscar minha mãe dentro de casa. Então, assim, veio a ambulância, levou, eu fiquei em casa sozinha. Ela tinha muitas pedras nos rins e ela bebia. Muita cola. Vivia tendo crise. Então, ela vivia até internando, porque as pedras eram grandes e tudo. E depois, né, de alguns anos, ela teve câncer. E foi, assim, um câncer muito atrás do outro. Parecia que, assim, se espalhou muito. E minha mãe faleceu. Ai, não sabia. Ela faleceu, tá vendo? Né, gente? Então, eu acho que foi isso que te motivou a poder ajudar outras pessoas também, né? Sim, porque a qualidade de vida também, né? Eu acho que dormir bem impacta na nossa fome, no nosso emagrecimento, por conta da produção hormonal, impacta na performance, nossa no trabalho, né? No dia a dia, né? Porque energia não é só para trabalhar, é para viver a vida também, né? Aproveitar, viajar, se divertir. Então, eu acredito muito que a gente tem que descansar. O sono é um pilar muito importante da nossa saúde. É, muito. E é verdade que existe o sono da beleza, da Cinderela, você dormir bem, você acorda mais bonita? Você sabe, assim, acho que sim.
Quando eu Tem acordo, eu relação, sinto a minha né? pele mais lisinha. E quando a Tá gente dorme descansada. mal, não é engraçado? Você fica pesado alguma coisa, né? Fica com mais bolinhas, né? Mais ruguinho, o olho mais inchado, não é mesmo? Óbvio. É verdade, viu, gente? Vamos dormir melhor, que é a melhor coisa da vida, viu? Apetite, vontade de comer doces pós o almoço e jantar. É um hábito, né? Ou é um hábito da pessoa, uma coisa individual, ou é do organismo, ele busca a glicose, né? O açúcar, depois da refeição. Pode ser por vários motivos, né? O primeiro, você fica sem comer, seu corpo ele vai precisar ainda de energia, porque você precisa daquela energia para sobreviver, ele vai te dar fome. E normalmente por apetite por doces e coisas calóricas, porque ele é Também. inteligente. Sim. Ele sabe o que tem muita caloria. Ele fala, não, quero que você coma caloria que você absorva rápido, porque eu quero energia logo. Mas tem também a coisa do hábito. Então, muitas pessoas, às vezes, elas comem, acho que um doce depois do almoço, não porque elas amam, mas porque elas já estão condicionadas a isso. Ou porque o ambiente delas está condicionado. Então, você vai num restaurante, no caixa, você tem um monte de doces. O cafezinho vem com doce. Você compra para sua casa. Então, as pessoas querem parar de comer doce, mas continuam comprando. Qual é o sentido? Aí não tem como. Lá tem muita gente no consultório que fala sobre o açúcar. Eu falo muito sobre o açúcar porque eu acho que ele está 100% envolvido com as doenças, né? E com muita coisa ruim. Então, eu falo demais isso, mas as pessoas não conseguem. Então, elas falam, mas eu não consigo. Como é que consegue deixar o açúcar? Você tem uma dica como Nutri para ajudar a gente? Quanto menos você come, menos você quer. Porque é um vício. É um vício. Quando a gente consome açúcar, a gente libera, por exemplo, dopamina, que é a mesma coisa liberada quando a gente usa drogas. Óbvio que são em níveis diferentes, mas a gente tem uma liberação. Então, a gente come o açúcar, tem a liberação de dopamina, que é um hormônio que dá essa sensação de bem-estar, euforia. Quando o açúcar reduz, o que acontece? A gente fica querendo essa sensação de novo. Então, a gente fica toda hora... Que ela é prazerosa. Exatamente, querendo. Mas é entender que vamos reduzindo aos poucos, tira das bebidas, já começa a partir daí, porque as pessoas adoçam café, as pessoas adoçam suco, as pessoas vão perdendo a mão nessas coisas, né? Vai comer um doce, em vez de comer uma torta inteira, come um pedaço, come uma colher. Ou seja, vai reduzindo aos poucos do seu dia a dia e ir incluindo receitas doces e saudáveis. Porque a gente acha que não comer açúcar é não sentir mais o sabor doce, e não é isso. Então, você pode dar uma panqueca de banana, você já fez? Já, delícia. Essas coisas assim? Muito, muito. É uma delícia. A gente pode falar essa receitinha agora, que é tão fácil, né? Fala, tá, você faz como? De manhã. Eu faço com aveia, ovos, banana amassadinha e só. Às vezes uma colher de leite eu coloco para deixar mais soltinho, né? De leite sem lactose, porque agora eu tô na fase sem lactose. E aí, pronto, vira aquela panquequinha, põe um fiozinho de mel. Não fica uma delícia? É uma delícia. Assim? Olha que fácil. Eu faço assim, às vezes eu boto cacau, às vezes eu boto canela. Boa, canela. Fica uma delícia. E o mel pode? É que assim, as pessoas perguntam, o que eu vou substituir o açúcar? O importante é retirar, mas elas querem substituir, né? O mel, ele não deixa de ser um açúcar. Ele tem, vamos dizer, é um açúcar com menos açúcar, menos calórico um pouco, mas ele também tem que ser usado com moderação. E o que eu indico? Você vai pegar uma salada de frutas, um potinho de frutas, não coloca mel, não precisa. Mas você vai usar numa receita para fazer uma panqueca de cacau, uma panqueca de alguma coisa, que vai levar ali ovo, proteína. Aí tudo bem, porque você tá tendo um equilíbrio de carboidrato e proteína nessa refeição. Mas você pode substituir, por exemplo, por adoçantes naturais. Só que, é o que eu sempre falo, pra receita, em café, bebida, assim, não adoça, precisa. Você acostuma com o sabor. Acostuma, vai, para com isso. Você toma café? Eu tomo. Sem açúcar? Eu adoro, sem açúcar, então sem adoçante. E foi engraçado que foi o meu filho, ele falou assim, mãe, você é a Solange Frazão, você vai continuar com adoçante, né? Aí eu falo assim, ai filho, mas eu não consigo. Ele falou, mãe, mas aí ele me desafiou, aí eu falei assim, é verdade. Como eu posso ser um exemplo, né? Eu tenho que fazer. Aí eu comecei a tomar. E é muito mais gostoso. Depois você Já não faz volta. uns 10 anos, eu nunca mais tomei. E eu acho ruim. Às vezes, sei lá, você chega num lugar, já tá adoçado com adoçante. É horrível. Fica ruim, fica um gosto estranho, né? Então, assim, o açúcar é o grande vilão das pessoas, né, querida?
Mas é legal você falar isso. Porque as pessoas que te seguem, por exemplo, que me seguem, acham que a gente é o ET Fit. Que a gente nasceu amando alface, fazendo agachamento. Isso. E não é nada disso. Eu acho que é legal entender que tem um processo. Não é do dia pra noite que você controla, né, esse vício em açúcar e, enfim, sua alimentação. Foi um processo. Você não nasceu super saudável, provavelmente. Você tem uma história. Com certeza, com certeza. E antigamente, eu tenho 60. Antigamente, era muito difícil, porque a gente não tinha protetor solar, né? Que hoje a gente usa. Então, eu fui uma criança, uma adolescente que fiz parte do esporte. Meio-dia eu estava jogando bola na rua. E eu não tive, né, esse privilégio que as pessoas têm hoje. Essas informações, esse programa maravilhoso, né? E outros programas que têm a informação. Então, a gente não tinha. Eu sofri muito, né? Algumas consequências. Então, alguns melasmas eu carrego. Mas, assim, graças a Deus, eu tive um privilégio. Minha mãe sempre fez coisas muito naturais. A minha avó tinha sítio, então vinha tudo do sítio. Então, a gente foi acostumado assim. Só que hoje em dia, até as mães puxam a orelha. Pela praticidade, elas põem na lancheira coisas práticas que ela não tem que perder tempo fazendo. Você acha que ela vai fazer uma panquequinha? Pois é, mas você sabe que às vezes ela acha que tá fazendo algo legal, porque o marketing em volta dos alimentos tem lá ele fala natural, natural, no forno, saudável, na caixinha, integral, sabe? Tem uma foto bonita. Sem açúcar, né? E aí Exatamente. fica aquela coisa artificial lá. É uma pena, né? Mas aos pouquinhos a gente vai indo. Ainda bem que existem as Nutris para nos ajudar. Você sabe que a minha filha, Tabata, eu queria ter feito nutrição também, né? Além da educação física. E eu quis que a minha filha fizesse. Eu que quis, sabe? Eu falei assim, você vai fazer nutrição, porque eu acho que é o trabalho do futuro. Filha, você vai. Aí ela fez 1 ano e não gostou. Hoje ela é arquiteta, né, minha filha? Oh, meu Deus. Então, assim, eu amo a nutrição. Porque os alimentos, ele tem uma força de cura e ele tem uma força para enfermidade muito grande, né? Para cura e para doença. Então, as pessoas têm que saber esse discernimento. Para isso, você não estudou nutrição, a gente precisa muito do trabalho delas. Inclusive, humor. Por que a pessoa com fome fica brava? Por quê? Eu quero saber. Porque o seu corpo, ele só consegue focar nisso. Que horror! Ele só consegue focar nisso. Ele quer energia, ele precisa de energia e ele quer fazer você comer de qualquer jeito. É uma forma é um aviso, né? Que aviso. O organismo tão inteligente, eu falo, tá? Que o cérebro é burro, né? E o organismo é inteligente. Porque tudo que você pensa, né? Tudo que você pensa ou quer pensar, vem para o corpo, né? E tudo que você oferece para o corpo, ele reage, né? Ação-reação, né? Uhum. Ele reage de uma forma. Então, se você se alimenta mal, vai reagir. Se você não come, ele vai reagir, ele pede. E em várias coisas, né? Por exemplo, você falou do alimento como a cura, e tem aquele ditado, faça do alimento seu remédio o seu alimento. Então, eu acredito muito mesmo nisso. E, por exemplo, se você não se alimenta bem, não está consumindo os nutrientes que seu corpo precisa, Sim. né? Seja energeticamente falando. Você não está consumindo proteína, carboidrato suficiente, mas também dos micronutrientes, das vitaminas, dos minerais. Então, é óbvio que seu corpo vai ficar cansado. Então, aquela pessoa que fala, meu Deus, eu fico cansada, eu já acordo cansada, no final do dia eu tô destruída, passo o dia me arrastando. Alimento. É uma pessoa que não se alimenta bem, não tá dando os nutrientes que precisa, não tá dormindo bem, tá tudo assim, 100% desregulado. Então essa pessoa tem que olhar, na verdade, não só pro açúcar. Não é só isso. Ela tem que fazer toda uma mudança na vida dela. Falando nisso, quais mudanças assim? O que você acha, tá, que durante o dia ela pode fazer como bons alimentos para você ter uma boa noite de sono, para você ter um bom equilíbrio? Porque o importante é o equilíbrio, né? Não é nem comer a mais, nem comer a menos. Hoje eu faço a minha dieta, que eu acho que não é dieta, é minha filosofia, é minha vida, né? Os alimentos, eles são meus parceiros de vida. Eu
fiz 60 anos, né, agora em dezembro, e eu tenho muito orgulho de estar bem, né? As pessoas falam que é a genética. Ok, a genética pode ajudar. A genética, você agachando lá. 17%. Não, genética. Não, a genética não tem o esforço que a gente tem, né, tá? E não é fácil você restringir os alimentos, não é fácil você treinar, né? Ser obrigada a treinar, que eu falo que treinamento, né, exercícios, não é uma opção, é uma necessidade. Comer bem não é uma opção. Deixa eu pensar se eu vou, se eu não vou. Será que eu vou tomar esse refrigerante aqui, cola ou um suco, né? Assim, não é uma opção, é uma obrigação. Porque o corpo precisa, né, dessa energia. E tem como a gente contar um pouquinho essa historinha dos alimentos? O que a pessoa tem que comer durante o dia para ela ter um equilíbrio, uma noite boa? Eu também acredito nisso, viu? O que você falou é perfeito. Não é negociável. Atividade Não é. física não é porque eu não gosto, preciso esperar uma que eu gosto. Que não. Não. Você tem que fazer. Você não Pronto. escova dente? Você não Isso. trabalha? Você não tem que cuidar do seu filho, senão seu filho vai passar fome? Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem. Isso é uma obrigação. E o treino é adaptável. Então tem gente que fala assim, eu tenho uma lesão no joelho, mas você pode fazer uma adaptação para isso. Eu tenho fibromialgia, você tem uma adaptação para isso. Para tudo, o exercício tem uma adaptação, viu? E assim, se por exemplo, nesse momento, você não está podendo fazer uma atividade física, realmente está com algum problema, os outros pilares, eles precisam estar ajustados. Então você tem vários pilares, né? Que é a alimentação, o exercício físico, a sua cabeça, e várias outras coisas. O sono é um pilar muito importante. Sim. Então assim, hoje atividade física não pode, mas não deixa os outros piorarem, porque a gente tende a, não posso treinar, então deixa a alimentação para lá. Então, esse que é o momento de você focar na alimentação. Então, você é mãe, você agora vai precisar acordar durante a noite por um período porque seu filho vai acordar. Tudo bem, esse pilar, ele vai estar complicado nesse momento. Entenda que é uma fase mesmo. Mas a alimentação e o restante, você precisa controlar. Sim, precisa. E uma caminhada tem um custo-benefício tão bom, né? É tão maravilhoso. Sim. Você não paga nada. É só você dar uma volta no quarteirão, né? Exato. Às vezes a mãe fala assim, eu tô exausta e eu não tenho tempo, né? A hora que ele dorme, dá uma passeadinha, né? Na rua. Enfim, claro, depende de cada situação, de cada pessoa. Mas eu vou te cobrar isso. Quero saber das comidinhas que a gente come durante o dia. Eu acho que pilares importantes, tá? Pontos importantes. Primeiro, fazer pelo menos 4 refeições no dia. Então, 4, 5, né? Vamos lá. Um café da manhã, almoço, um lanche da tarde, um jantar. Não pular lanche da tarde, que às vezes as pessoas falam, eu vou... Se eu pular, vou emagrecer. Não. Segundo pilar, sempre ter proteína em todas as refeições. E nunca comer carboidrato sozinho. O que as pessoas fazem? Provavelmente você recebe esse tipo de mensagem também. Eu como uma torradinha no café da manhã com requeijão. Ou o meu lanche da tarde é uma fruta. Fruta é bom, mas você vai passar fome? Aí a pessoa vai comer só uma fruta que acha que isso é saudável, vai morrer de fome, vai achar que tem uma coisa errada com ela, que a dieta não é pra ela. Sim. Só ela não consegue, só a musa fit. Mas não é isso. Não é isso. Você tem que comer uma refeição que te dê saciedade. E aí as pessoas não sabem muitas vezes o que é proteína. Mas o que é proteína? Que alimento é proteína? Que alimento é carboidrato? Né? As pessoas ficam confusas. Então, por exemplo, carboidrato. A gente tem o pão, a tapioca, o cuscuz, uma torrada, arroz, feijão, batata. Proteína, as carnes no geral, né? Frango, peixe, às vezes o atum para fazer uma pastinha de atum. Uma delícia. Ovos, whey protein, né? Que é a proteína em pó. Sim. Algum iogurte proteico. Então aí sim, você quer comer a fruta, mas você bota um iogurte bem proteico, pode botar uma aveiazinha, que é uma fonte de carboidrato. Aí você tem um negócio completo. É verdade. E isso, gente, não vai engordar, tá? Não é isso? Não. Isso não vai. Elas não entendem. Acham que emagrecer é parar de comer. Não é isso. Não. E eu acho engraçado uma coisa. Vê se você concorda. As pessoas têm medo de comer castanha. Porque castanha engorda. Mas fruta tem muito açúcar. Recebo um monte de mensagem assim, mas na hora de comer uma pizza, uma barra de chocolate, não tá com esse medo. Tem gente rindo aqui, né? Que se identificou. Mas Como é que... Eu não consigo entender. É muito fácil você ter medo da fruta, né? Eu falo o seguinte, gente. É difícil fazer dieta. É difícil ser fitness. Mas também é difícil você enfrentar as doenças e a obesidade. Escolha o seu difícil.
viu? É isso. Pode ser difícil. Temos difíceis por aqui? Eu não escolho a doença. Então, tudo é difícil. É difícil ser fitness, é difícil ser regrada com os alimentos, é difícil ser equilibrada. Mas é difícil também enfrentar uma doença. Qual difícil você prefere? Pois é, eu prefiro ser saudável. Eu também. E sabe que o difícil ele é relativo? É difícil hoje, porque essa pessoa ela não tá verdade. habituada a isso. Na verdade, eu acho que a forma que você vê determinadas coisas Sim, é a concordo. falta de conhecimento às vezes, porque, por exemplo, você pode falar, ai, ser saudável fica com fome. Por quê? Quem disse que fica com fome? Porque paciente meu fala, meu Deus, eu vou comer isso tudo pra emagrecer? Você tem certeza que eu vou emagrecer? Então as pessoas elas precisam de conhecimento. É. Elas precisam entender que não é só a fruta no lanche da tarde, que elas vão comer uma coisa que dê verdade, saciedade. é Então elas estão verdade. sofridas, elas já tentaram sozinhas, sem conhecimento, não tiveram boas experiências e estão Sim. traumatizadas, têm medo. É verdade. E ao mesmo tempo você precisa entender que quando se torna um hábito, não é sofrido mais. É. Se você acorda todo dia e você já come só uma torrada com requeijão, sai correndo de casa, não sei o que, vai trabalhar, fazer qualquer Pronto. coisa diferente disso é Vai ser desconfortável, porque É. não é um hábito. Mas com o tempo, repetindo sempre, o seu cérebro passa a fazer aquilo de forma automática e o que era desconfortável passa a ser normal. Sim, consistentemente. Até o exercício, né? E todas as coisas, todos os novos hábitos, eles são mais difíceis da gente iniciar. Eu acho que o início é o mais difícil, né? Eu fiz um desafio que eu coloquei o nome Desafio 180 Dias. Então, foram 180 dias sem açúcar. E depois eu fiz um encontro com essas seguidoras. Eu escolhi 100 seguidoras, né, minhas lindas? E assim, claro, eu tinha um ambiente pequeno, não pude colocar milhões, mas essas 100, as primeiras que ligaram, elas conseguiram um espaço e a gente teve um encontro, né? Foi tão maravilhoso. E elas contaram as suas histórias, né? De como ficar 180 dias sem o açúcar. Então, elas justamente falam isso. Primeira semana, segunda, muito difícil, não consegue. Terceira, já consegue. Quarta, aí vai indo, sabe? Por isso que eu não acredito nos 21 dias. Eu acho que tem que ir além. Porque esse tal dos 21 é pouco. Você É o não mínimo do mínimo. é muito pouco, gente. Tem que ir além, um pouco mais, né? Perdeu, volta. Começa de novo, mas vai. E o cérebro, né? Aquela insistência que você tem, né? Aquela consistência e insistindo, você acaba conseguindo, né? Assim, tem gente que fala assim, você não come nada? Não é para você também? Você não come nada? O que você come? Só folha? Imagina, eu como muito bem. O meu prato, assim, ele é riquíssimo, colorido, é bonito de se ver. E eu não tenho fome em nenhum momento. De manhã eu como super bem, à tarde. Eu resolvi experimentar, que até seria legal a gente falar agora, do glúten e da lactose. Eu não tenho nenhuma intolerância. Mas eu resolvi tirar para ver o que acontece. Dormir melhor. O açúcar eu não como há mais de 10 anos, durmo melhor. Comecei a dormir melhor. E tem gente que quer se acalmar, põe água com açúcar. Não, deixa você mais agitado, principalmente quando faz isso pra uma criança. Você quer que a criança durma, mas você dá açúcar, você tá dando energia. Pronto, você já não viu Só que é essa uma história? energia vazia, né? Vazia. Caloria Energia vazia, né? Você não escutou falar assim, ai, também eu escutei de uma pessoa falando assim, ai, mas eu tava tão nervosa, tomei água com açúcar, me acalmei. Não, meu Deus do céu. É Pronto. porque liberou dopamina? Pronto, durante 5 minutos, né? Uhum. Aí Resolveu o depois- problema? Não, É o que eu falo. Ai, é que eu preciso. preciso, Eu tô muito... Como que eu vou ficar sem? Eu tô muito estressada. Meu trabalho, ai, porque ele me fez isso. Eu preciso de um doce. Preciso pra me acalmar. Tá bom, mas resolveu o seu problema depois que você comeu? Você realmente ficou feliz? Você tá com uma decepção amorosa, tá com um problema grande. Resolveu o seu problema? Não, aliás, Criou criou outro. mais um, Exato. né? Que é o sobrepeso, que hoje em dia ninguém A culpa quer, né? também. A culpa, nossa. Você come porque você precisa, você quer se sentir melhor, mas no final você se sente culpado, frustrado, fracassado, né? A gente tem uma última pergunta aqui, tá? Que é assim, bom, eu queria ficar aqui até amanhã falando com ela, né? Ai, que consulta, né, gente? Que gostoso. Tem uma perguntinha, que eu gosto muito dessa pergunta. A gente sempre começa o ano com as promessas, né?
com as escrituras. Eu acho que são escrituras, né? Não são, assim, metas e objetivos. São escrituras. As pessoas falam, esse ano não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo, eu vou tirar o açúcar, vou tirar o refrigerante, vai isso e tal. Então, essa última pergunta, ela é assim, tá? O que você acha dessas promessas, né? Elas duram quanto? E por que elas terminam no segundo mês? Segundo mês já acabou. Pronto, a pessoa nem lembra. Assim, por vários motivos. Primeiro, tudo que a gente faz na vida é controlado pela relação entre dor e prazer. Então você faz ou deixa de fazer alguma coisa por dor ou prazer. Então, por exemplo, de repente algumas pessoas, elas querem melhorar a alimentação, mas elas veem muita dor numa alimentação saudável, porque elas acham que vai ter fome, que vai ser sem graça. Que é ruim. Então, elas não se permitem. Só que quando elas ainda por cima fazem sem conhecimento, aí que elas fazem errado e elas reforçam que a alimentação saudável é ruim e não é pra elas. Então, eu acho que é uma combinação de você começar a ver de outra forma, você começar a olhar, na verdade, não, eu tendo uma alimentação saudável, que prazer eu vou ter? Eu vou me sentir bem com o meu corpo, eu vou me sentir bem nas fotos, eu vou botar biquíni, eu vou ter saúde, eu vou dormir bem, né? Eu vou me relacionar melhor com as pessoas, porque sua autoestima, ela impacta diretamente na sua fala, em como você se coloca no trabalho, né? No que você aceita das pessoas, se você vai conseguir ter uma relação íntima com alguém. Tem gente que tem vergonha de tirar a roupa. Então eu acho que impacta nisso e você tem que começar a olhar dessa forma, mas fazendo certo. Porque senão você, cada vez que faz errado, você reforça que isso não é pra você. E cada vez que você não consegue, você, inclusive, diminui a sua produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade e bem-estar, e deixa você desanimado de tentar de novo. E aí você acha que a alimentação, o carboidrato, o açúcar e tudo mais vai te acalmar, né? Mas só gera culpa. Só gera e te culpa, afasta dos resultados que você espera. Gera depressão, ansiedade e vai longe, né? Porque a gente sabe, a gente tem a rede social aí aberta, né? É muita mentirinha que tem ali, que a gente vê, né? Tem muita gente sofrendo por conta disso e é tão simples, né, tá? Porque é só você ter um equilíbrio. Não precisa, por exemplo, Solange, mas eu não aguento ficar sem açúcar. Tudo bem, diminui a quantidade, come só de domingo, escolhe um docinho para você, né, de presente. E eu acho assim, tem uma diferença entre fazer uma dieta para emagrecer e viver a vida, né? Para viver a vida, dá para beliscar um docinho, uma pizza, dá para viver a vida, mas não pensa que você está emagrecendo, que você vai ficar em forma. Primeiro fica em forma. Fala, Mas você sabe por que as pessoas... Um outro ponto, né, que faz as pessoas não seguirem essas resoluções de início de ano, ou, enfim, de início de semana, de mês, é que elas, na primeira vezinha que elas comem uma besteira, ou não deixa de ir não vai pra academia, elas desistem. Eu falo, gente, faz a louca. É utópico você achar que nunca mais na sua vida você vai comer uma coisa que não é saudável. Né? Eu sou nutricionista, eu vou às vezes tomar a minha taça de vinho, que isso eu gosto, mas eu faço assim, o quê? Minha taça de vinho junto com as minhas coisas saudáveis. E no dia seguinte, o que eu faço? Eu faço a louca, eu vou treinar, eu volto pro meu café da manhã saudável, pra minha rotina normal. Sim. Então, o que não pode é você comer uma besteira e você desistir de tudo porque você acha que agora chuta o balde. Tudo. Não, você vai chutar o balde, estragar tudo, se você realmente, a partir daí, voltar para sua alimentação ruim, para os seus hábitos antigos. Então, assim, é para você espaçar, isso não acontecer com frequência, ser equilibrado quando acontecer, você comer uma barra de chocolate diferente de você comer um quadrado. Boa. E quando isso acontecer, faz o louco e volta pro normal, porque agora o seu novo normal é se alimentar bem. Pronto. É simples. As pessoas complicam. Thaisa, linda, olha, os nossos seguidores da Eurocolchões, eles deixam lá no Instagram da Eurocolchões, @Eurocolchões, perguntinhas. Tem perguntinhas aqui para você, tá? O Marco dos Santos perguntou o seguinte: obrigada, Marcos, por ter participado, viu? Um beijinho para você. O que podemos fazer para não sentir tanta fome antes de dormir? O que a gente pode fazer? Comer. Comer. Saudável. Mas né? Principalmente ao longo do dia. Porque a fome, né? A fome, ela vem acumulada. Então, se você, por exemplo, não faz um lanche da tarde, você chega no jantar muito descontrolado. Com uma fome que realmente você quer comer até o rodapé da parede.
E quando você tá com fome, você come muito rápido. Então você acaba comendo muito mais, porque você tá desesperado. E você vai querer o quê? Coisas mais besteiras, porque ninguém com muita fome vai querer comer uma salada. Não vai. Então é importante seguir as dicas que a gente falou antes, de fazer essas 4 refeições, sempre com proteína, também pra dar saciedade. É verdade. E se você jantou, teve uma fomezinha antes de dormir, come uma coisa leve, uma fruta, um iogurte. Eu gosto de tomar whey, às vezes. Um creminho de whey eu adoro. Pronto, eu adoro. Amassa uma bananinha, pode? Pode. É que a banana à noite é muito açúcar, mas pode. Eu faço um creminho de whey com uva ou morango, adoro. Água, né? Um pouquinho de água de whey. nada. Pronto. Ai, que delícia. Adoro também. Tem a Fernanda Pontes, ela disse: tenho mania de comer doces e chips à noite. Ai. E de madrugada também. Isso pode causar problemas? Fernandinha! Tira isso da sua casa. Porque, olha só, a pessoa quer parar de fumar. Faz sentido ela continuar comprando cigarro e tendo em casa? Imagina. Então por que você quer parar de comer besteira e você continua tendo na sua casa? Não, o seu padrão de compras ele vai precisar mudar. Não ter essas coisas e ter as coisas saudáveis, boas, gostosas. Com certeza. E no seu Insta, eu vi lá, tem muitas receitas gostosas. Super leves, né? E assim, super saudáveis. Qualquer coisa. Qual que é o seu Insta? E que não parece saudável. É. Leal Thaísa. Ah lá, Leal Thaísa. Coisa boa. Já a gente vai deixar aqui o contato da Tá. O Tiago Oliveira, olha, querido, obrigada, viu? Ó, de 5 anos pra cá, quando bebo muita água antes de deitar, tenho muitas eructações. O que posso fazer? Eructações, gente, é arrotar. É bom a gente falar. Pode ser, na verdade, que se ele come muito ou bebe alguma coisa e vai logo deitar, pode ser refluxo. Então, às vezes, o arroto é um sinal de refluxo, mas eu acho que teria que analisar melhor. É sempre, né, pelo que ele falou, quando ele deita. Falou que de 5 anos pra cá sempre. Então, pode ser, quando ele deita, pode ser alguma coisa assim. Se ele não tem em outro momento do dia, quando a gente deita, né, a gente faz com que a comida, tudo volte mais. Então, é sempre bom, depois de comer, esperar deixar a cabeceira, vamos dizer, mais levantada, colocar um travesseirinho para não ficar tão deitadão e a comida voltar, vamos dizer assim. Sim, pode ser isso. Mas eu acho que um gastro, né, poderia ajudar bem melhor, tá bom? Ai, que gostoso. Ai, tá. Adorei você aqui, meu amor. Muito gostoso. A gente tem, assim, eu tô realizando um sonho. Porque eu acho que as pessoas não dão valor para o sono. Elas não dão valor, realmente. Elas falam que dormir é atrasar a vida. Elas falam que dormir é não viver. E muito pelo contrário, dormir é viver, né? E você tem que aprender a dormir bem. Então eu acho que a gente tem que cuidar dos alimentos, do que você come durante o dia. A gente tem que cuidar do colchão. Tem que ser uma cama, né? Que oferece o descanso para você. Por isso que a gente, né, na minha casa eu tenho Euro Colchões, eu acho uma delícia, assim, toda a linha da Euro é muito gostosa. E isso tem muito valor para o sono, né? Porque se você, de repente, dorme num ambiente onde você não tem conforto, assim, nesse sentido, né? Que seja gostoso, isso pode atrapalhar. Se você está com fome, atrapalha, né? Se você é uma pessoa sedentária, atrapalha. Então, aqui no nosso programa, você vai estar sempre aqui. Se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai encontrar tudo que você precisa para entender sobre o sono. Ele está interligado, viu, tá? A tudo na nossa vida, sabe? O sono está interligado à vida, a todos os bons momentos, né? Está interligado. E eu perguntei se ela era, né, boa de cama. Aí ela fez uma brincadeira, ela falou, pergunta pro meu namorado. E a gente brinca. Claro que o amor faz parte, né? Eu acho que o relacionamento, o companheiro que está com você, tudo é ali naquele momento, naquele ambiente, né? Naquela caminha boa e gostosa. Para que você tenha um dia seguinte maravilhoso, né? Para que você enfrente a vida difícil, né? Já que a gente estava falando de coisas difíceis. Mas tá, te agradeço muito, meu amor. Vamos estar juntas em outros momentos.
o nosso programa aqui, Bom de Cama, tá aberto. Se você quiser trazer algum assunto, algum alimento revolucionário, assim, nossa, Solange, misturando isso com isso, dá sono. Aí pode vir. Deixa eu fazer. Com própolis. Camomila com própolis. E tem uma outra coisa. O abacate, ele promove o sono? Pode promover, mas eu não acho que é tanto assim quanto a camomila e o própolis, não. E o magnésio também. E o Triptofano, né? Também. Tá, Sim. então, olha, são algumas dicasinhas que a gente fez um resumo para deixar para vocês. Amorzinho, volte Obrigada, sempre, viu? tá? Volto. Volta sim. Você quer deixar umas considerações finais? Aí fica à vontade, deixa seu Instagram para nós. Vou falar só mais uma coisinha Vamos. da importância da duração do sono. E aí a gente encerra. Pronto. Porque é muito importante que a gente durma de 7 a 8 horas por noite. E aí, sabe por que as pessoas às vezes falam assim, eu chego no final de semana e eu capoto, eu não sou ninguém, eu preciso dormir e tudo? Por quê? Se você dorme todos os dias 6 horas, sendo que você devia dormir 7, não é que você chega em uma noite depois que Acumular, você dorme 7, você tá descansado, você acumula. Então, assim, uma semana inteira que você dormiu 6 horas, você, na verdade, está devendo uma noite inteira de sono. Então, durmam bem, porque isso vai fazer bem pro emagrecimento, vai controlar a fome, vai prevenir doenças, né, e muitas outras coisas. Sono da beleza. É isso. Vai acordar mais bonita, mais bonito, né? É isso. Muito obrigada. Olha como ela é linda. Então tá bom, gente. Até a próxima. Sejam bem-vindos ao nosso programa podcast Eurocolchões.